Olá, estamos aqui com a professora Clara Teles, com o nosso aluno Lucas Rabelo, no Conversas Acadêmicas, evento e oportunidade que a FADAT nos traz para conversar sobre metodologias ativas. É um tema que tem repercutido aí no mundo acadêmico e que nós não poderíamos aqui deixar de trazer, já que a professora Clara Teles, dentro da sua expert enquanto professora, sempre busca ali trazer alguma inovação, algum processo de interação para o ensino-aprendizagem, que é uma marca FADAT. A FADAT, ela, dentro desse horizonte de ser uma instituição que está caminhando aí para os seus 5 anos, ela tem uma forma diferente desse processo de fazer o aluno protagonista. E aí nós estamos aqui com Conversas Acadêmicas, com essas duas figuras, professora Clara, Lucas, que é nosso aluno, também é o nosso aí por trás das câmeras. Hoje ele está na frente das câmeras, mas geralmente ele está ali no outro lado, né? Mas é nosso aluno e movimenta todas as redes sociais, movimenta toda a parte de imagem que vocês veem no dia a dia da FADAT. E aí, eu aqui passo para a professora Clara Teles se apresentar um pouco, depois passo para o Lucas também se apresentar. É uma conversa rápida, as conversas acadêmicas elas são conversas rápidas para que você fique com gostinho de sempre estar nos acompanhando aí nos nossos podcasts, nos nossos redes de streaming, para que se intere e aprofunde sobre temas de relevância dentro do nosso cenário acadêmico. Bacana, bom dia, boa tarde, boa noite, Francisco. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Clara. Bom, maravilha. Sou professora Clara Teles. Como muitos já sabem, eu costumo quebrar protocolos, sair da rigidez, sair do sistema burocrático. Isso é uma natureza minha. E como a gente participa do sistema de educação, é inclusive uma conduta necessária, né? Então, sou uma mulher branca, casada, cis, hétero, mulher, 38 vezes mulher. Tenho 1,69 m, tenho cabelos, no momento, chocolates, todos eles. E, deixa eu ver, eu peso 76 quilos. Deixa eu verificar aqui o que mais. A gente precisa atingir a todos que estão nos ouvindo e a todos que estão nos vendo. Então, essa é a minha descrição. Não necessariamente assim como eu me vejo praticamente a Shakira ou a Beyoncé, né? E a escolha dessa conversa, Francisco e Lucas, ela é de extrema importância porque, na verdade, por mais que algumas pessoas digam que já têm conhecimento suficiente, mas as metodologias ativas, elas são um eterno, e graças a Deus, um eterno processo de construção e de desconstrução. Então, na verdade, eu espero que nesse âmbito das metodologias ativas nós nunca cheguemos a um produto acabado. Tomara que a gente nunca chegue que a gente nunca alcance um livro feito, uma doutrina completa, porque isso é sinal que a criatividade humana ela encontrou um limite, ela encontrou um fim. E eu espero que seja um conteúdo que nunca seja finito. E aí, Lucas, e você? Quem é você? Primeiro, queria agradecer o convite exclusivamente nesse episódio estar na frente das câmeras, normalmente, como o Francisco falou. Eu sou o rosto por trás. Sou o Lucas, sou aluno FADAT do curso de Direito. Também faço parte do time FADAT na parte do marketing. E não tenho a desenvoltura da Clara para fazer essa audiodescrição para você que apenas nos ouve nas plataformas de áudio. No mais, estou muito grato, é uma honra estar dividindo essa mesa com duas pessoas que eu admiro muito, tanto na área acadêmica quanto na área profissional. E é muito orgulho dividir a rotina de trabalho com vocês. Que bom, temos aí 2 entrevistados aqui, me deram essa honra hoje de estar aqui inaugurando nessa cadeira de entrevistador. Estou me sentindo o próprio Pedro Bial, viu? Desculpa, Pedro Bial, cuidado aí, câmeras da Globo. Você é muito mais bonito, fica tranquilo. Mas vamos lá, metodologias ativas, né? A professora Clara trouxe aí um ponto
que é de produto não acabado ou de produto não finalizado. A gente sabe que as metodologias ativas é uma discussão que, para nós no Brasil, ela é um pouco recente, mas que ela remete ao jeito americano de ensinar. Na verdade, o ensino, e aí dentro daquilo que a própria literatura nos apresenta, o aluno ele passa a ser o sujeito de protagonismo dentro desse processo, seja por uma aula investida, seja por um PBL, né, que é o projeto, o curso baseado em projeto, que é o que acontece hoje para os cursos de medicina no Brasil, seja uma aula onde o aluno ele desenvolva alternativas para fixação do conteúdo e da aprendizagem. Aquele velho jogral que nós fazíamos, não que eu seja velho, mas nós, no nosso tempo ali de ensino, né, de ensino médio, de ensino fundamental, era muito comum os professores, para interagir dentro do processo de algumas disciplinas, faziam ações que levavam a gente a sair do nosso local de aluno, né, nosso local de recebedor, como falou ali Paulo Freire, da educação bancária. E aí, falando de metodologias ativas, professora Clara, Lucas, especialmente para a professora Clara, como é que a metodologias ativas ela pode possibilitar e trazer para o estudante um processo de aprendizagem em que ele seja o protagonista, em que ele se interesse por aquele assunto daquele componente curricular? Primeiro, nós temos um processo cultural que sala de aula é chato. É fato. Nós temos um processo cultural que sala de aula é obrigação, sala de aula é dever. Então, só essa introdução você já percebe uma contextualização cansada, pesada, em que você vai por não ter opção, você não tem escolha, você tem porque você tem que ir. Os nossos processos culturais voltados à educação, eles são pesarosos, eles são dolorosos e, lamentavelmente, existem jargões como um dos mais conhecidos. Vai estudar porque você não é filho de rico, tá? Então, isso daqui impõe um peso doloroso para a educação brasileira. Falo por conhecimento brasileiro. Eu poderia dar uma esticada na América do Sul, mas vamos nos concentrar aqui. Então, eu considero a metodologia ativa como a educação um cordão de ouro belíssimo, em que tem um glamour, em que tem uma presença em um colo. Mas a presença da metodologia ativa é como se fosse um pingente. É o brilho, é o glamour, é a delicadeza, é um olhar diferenciado para aquele colar que vai estar lá naquele seu pescoço. Então, ele tem exatamente essa condição, as metodologias ativas, elas têm exatamente essa condição de trazer uma diferenciação para um processo doloroso, que é a educação. Nos tirar do senso comum, nos tirar do nosso conforto, nos tirar do nosso português precário, nos tirar da falta de perspectiva. Ela nos incentiva e ela alivia essa sensação de obrigatoriedade, de peso da sala de aula. Então, na verdade, a metodologia ativa, ela vem como contribuição de crescimento não somente para o aluno, mas um processo transformador, comportamental do professor. Tanto que um professor que utiliza a metodologia ativa, qualquer que seja, o primeiro comentário que você escuta do aluno é: o professor fulano é diferenciado. Essa daqui, então, é esse diferenciado que, ele faz bem porque ele é um bem recíproco. Ele traz um diferencial para o mercado de trabalho, fato inegável, né? Nós não podemos esquecer da subjetividade do professor, o ego. O professor, sim, tem um ego. Você alcança um determinado saber, você alcança uma determinada titulação, sim, para amaciar um ego saudável que nós temos, que é o próprio reconhecimento sobre os seus esforços. Então, concluir uma especialização com êxito, concluir um mestrado com êxito, um doutorado, um pós-doutorado, independente do que for. Você dedicou tempo, você fez investimentos financeiros,
você desviou algumas circunstâncias que seriam necessárias para você, mas precisou centralizar, focar ali na questão dos seus estudos. Então, ele traz essa simples frase: o professor fulano, professora Clara, professora Maria, Suzana, Tereza, é uma professora diferenciada. Então, essa diferenciação, eu jogo todos os méritos acerca das metodologias ativas. Então, é um bem recíproco, quebra o tradicionalismo que nós estamos tentando nos livrar, esse poder, essa condição voltada a uma relação de massacre, que foi o nosso passado da sala de aula. Era uma relação em que massacrava, em que menosprezava, silenciava o corpo discente. Bom, dentro dessa sua fala, professora, e daqui a pouco dando a fala aqui ao Lucas, né? Eu acho que quando fala de tradicionalismo, importante a gente perceber que a nossa base de educação do sistema brasileiro é jesuítica, né? Então e aí se reflete, é um reflexo de cultura, né? Então, onde muitas vezes esse processo de ensino é muito legado, que o professor sabe, o professor ele só deposita nos alunos, que é o que o Paulo Freire fala de educação bancária, né? E é claro que as metodologias ativas, ela tem ela busca com que o aluno ele saia da zona de conforto dele. E aí muitas vezes o aluno ele acaba, claro, vendo naquele professor um diferencial e aí pegando esse gancho, eu queria perguntar ao Lucas como é que ele entende, como é que ele vê essa metodologia ativa dentro do processo dele enquanto aluno. Porque a gente pode incorrer muitas vezes em achar que aquele professor é diferente porque ele realmente soube planejar uma metodologia ativa, que é a próxima pergunta aqui para a professora Clara. Mas dentro desse processo, Lucas, como é que você entende, como é que você enquanto aluno, o seu olhar enquanto aluno, entende a metodologia ativa? Se realmente ela é esse suporte, ela é esse diferencial, ela traz realmente esse retirar você enquanto aluno da sua zona de conforto, e ela acrescenta o que dentro do seu processo de aprendizagem enquanto aluno? É muito novo, mas ao mesmo tempo eu venho de uma safra de ensino médio em que os professores já brincavam mais com a dinâmica dentro de sala de aula. E ao chegar hoje, em 2024, um cenário pós-pandêmico em que a ociosidade se tornou muito mais presente, a questão de fixar a atenção, de chamar a atenção, principalmente do aluno, que a gente sabe que o ambiente de sala de aula é um ambiente que muitas vezes não se torna atrativo para uma pessoa, e tornar isso um ambiente mais harmônico, mais leve, isso é muito importante no processo de aprendizagem. Estou no quarto semestre e eu percebo uma evolução no andar dos semestres. No primeiro semestre a gente chega, tem ali aquela dinâmica ainda de harmônica, paz e amor, todo mundo se conhecendo, os professores buscando ali entender a dinâmica da turma, e com o passar dos semestres, ao chegar já em 2 anos de curso, no caso do direito, eu já sinto uma flexibilidade maior por parte dos professores em já conhecer as turmas, se não, mesmo que seja um primeiro contato, já conhece ali de corredor, já tem contato com um outro aluno que já passa ali como é o andamento da turma. Então, chegar dentro de uma sala de aula, trazendo mecanismos que facilitem esse processo de aprendizado, isso é muito gratificante para mim enquanto aluno, que, querendo ou não, a gente, depois pandemia, se tornou muito mais ocioso, a gente tem muito mais dificuldade em fixar a nossa atenção, e trazendo até um pouco do viés do marketing, a gente sabe que se não engajar já ali no começo, não vai fluir. Então, se o professor ele já chega com aquela cara fechada de causar medo mesmo no aluno, eu acho que o semestre ele vai ser muito mais doloroso para o aluno do que muito mesmo naquela disciplina em que o professor ele já chega mais leve, mais
maleável e até mesmo tirando momentos de descontração na turma para deixar o processo de aprendizagem mais tranquilo. Ótimo. Eu sou um professor que mescla um pouco. Acho que às vezes eu vou para a educação jesuítica, às vezes eu vou para a educação freiriana, às vezes eu faço com que o aluno, eu sinto o termômetro da turma. Eu acho que isso é importante dentro do processo de aprendizagem e do processo de facilitação, né? Quando a gente fala de metodologias ativas, uma coisa que muitas vezes nos preocupa enquanto professores, enquanto coordenadores, enquanto gestores de educação, é como é que esse aluno como é que vai atingir o conteúdo programático ali dentro da estrutura daquele conteúdo, né? E quando eu falo de atingir, é porque nós no Brasil, nós ficamos muito atrelados em virtude do sistema que é a nossa base cultural, né? Nosso sistema de tradicionalismo. A gente se pega muitas vezes em cumprir o conteúdo, professora Clara, né? E a gente sabe que as metodologias ativas, eu tenho metodologias que vai ali dentro do método daquela metodologia, que pode ser uma aula, que pode ser duas, que vai depender um pouco mais de esforço para que aquele conteúdo ele seja assimilado, ele seja trabalhado. Como é que eu posso, enquanto professor, ter essa responsabilidade de ser capaz de usar uma metodologia ativa que atinja os objetivos da aprendizagem desse aluno? Francisco, me permita lhe chamar de Francisco. Pode chamar, professora. Francisco, talvez o que eu vá falar aqui possa vir a ocasionar dores, mas eu não estou muito preocupada com isso, não. Eu tô na idade que eu estou me dando o direito, depois de alguns anos de estudo, eu me dou o direito de falar o que eu entendo de forma fundamentada. Então, trazendo aqui a questão da própria exigência das metodologias ativas. Então, hoje, para a profissão docente, não é uma escolha, é uma exigência. O MEC nos exige isso. Então, as metodologias chegaram, nós não sabíamos o que era isso, não fazíamos ideia o que era isso. Simplesmente fomos cobrados a ter comportamentos, atitudes e estratégias de intervenção, porque eu posso, inclusive, resumi-la em intervenção. Você tem que fazer intervenções no processo de educação, não somente transmissão. Não somente transmissão, você tem que fazer intervenções. E então é o seguinte, partindo lá de cima, MEC nos impôs responsabilidades e obrigações e não nos orientou para isso. E continua fazendo. Então, isso, a câmera é essa? Então, inclusive, Camilo Santana, atual autoridade máxima do sistema de educação em nosso país. É uma responsabilidade sua trazer condições suficientes para que nós, professores de instituição privada e pública, possamos ter ideias, mecanismos, ferramentas e motivação para a prática das metodologias ativas. Isso é uma responsabilidade sua. Segundo, sair lá de cima, vamos para cá, bem para cá. Eu fico extremamente triste quando você conversa com um acadêmico, aí metodologias ativas, lato sensu, eu consigo atingir qualquer curso, mas vamos trazer para o direito, que é exatamente o recorte da nossa propriedade. Então o acadêmico chega para você e diz, eu quero ser advogado, eu vou ser militante, vou estruturar o meu escritório, ou não, eu quero ser juiz. Não, defensor público, a minha veia, a minha corrente é para a promotoria. E eu escuto, e com certeza você também escuta. E se nada der certo, eu posso ensinar de vez em quando. Então, a resposta dessa pergunta está aliada diretamente na concepção do que é ser professor. O professor não é um estado de espírito. O professor ele não deixa de ser quando o crachá é retirado do pescoço. O professor ele está na alma. Nós não nos formamos professores, nós somos professores. Professores o tempo todo. E isso requer você abrir mão, muitas vezes, inclusive, de quem você é. Abrir mão de seus valores, de seus princípios, abrir mão dos seus fatores religiosos, abrir mão da sua sexualidade em sala de aula.
E no momento em que eu determino uma estrutura, o desenvolvimento, o desenhar de uma metodologia ativa, vários fatores estão envolvidos aqui, principalmente quando a gente está no ensino superior, que eu não tenho uma padronização comportamental do aluno. Eu tenho um aluno de 18 anos, eu tenho um aluno de mais de 80 anos. Então, assim, eu tenho pessoas extremamente diferentes. E esse atrelar do desenvolvimento, do desenhar, da dedicação em uma pequena metodologia ativa, quando ela é aplicada em sala de aula, é uma complexidade intensa na cabeça do profissional que sabe o que é isso. E ele só sabe o que é isso se ele é professor e não se ele está sendo professor. Se nas horas vagas ele está complementando a renda dele ali. Porque aquela hora-aula ele já está botando no cartão dele. Então, a metodologia ativa, o seu planejamento, a sua organização, como ela vai interagir, as suas avaliações, os reflexos, ele está ligado diretamente ao quem é o professor. Você está professor ou você é professor? Porque é uma das profissões, e eu falo com toda a propriedade, ser professor é uma das profissões que mais exige uma encenação, uma dramatização. Você é um personagem, assim como o advogado é um personagem em uma sala de audiência. O professor, ele é exatamente um verdadeiro artista em sala de aula, não somente por driblar as contas e os boletos no final do mês com o salário que não é proporcional à importância da profissão dele, mas porque ele precisa ser uma pessoa distante dos próprios valores para poder alcançar essa composição, essa complexidade. A metodologia ativa, ela está para todos, mas nem todos estão para as metodologias ativas. Exatamente por conta dessa percepção de ser professor. Pronto, tocou no ponto que, dentro da sua fala, eu acho que culmina aí no como usar e como fazer com que essa metodologia atinja o conteúdo trazido ali dentro daquela proposta do componente curricular, né? E aí a professora bem falou da questão da hierarquia do Ministério da Educação. Hoje não, nós sabemos que no Brasil, e aí seria pauta, Lucas, para o outro podcast aqui dentro dessas conversas acadêmicas, seria o sistema de ensino superior, que aí eu não vou entrar aqui porque aí a gente passaria talvez a manhã toda aqui discutindo sobre o sistema, né? E aí eu até me disponibilizo em um outro podcast, não como entrevistador, mas como entrevistado sobre o sistema. E aí, assim, o Ministério da Educação, ele é que rege todo o sistema de educação. O sistema de educação, principalmente o sistema de educação de ensino superior, ele é um sistema federalizado. Então, nós somos uma concessão de ensino. Qualquer instituição de ensino privado, ela está dentro da estrutura do sistema federal. E aí a professora Clara falou, inclusive citou o nome do atual ministro, porque na verdade, e aí eu vejo que o MEC ele faz esse movimento de buscar, de toda forma ali, capacitar com cursos de capacitação. Hoje, em virtude do uso da tecnologia, é muito mais fácil a gente ter, né, essas capacitações. Inclusive aqui na FADAT, a gente se preocupando com o uso das metodologias ativas, os nossos professores estão tendo um aperfeiçoamento sobre metodologias ativas. Estamos aí com cursos na nossa plataforma do ambiente virtual de aprendizagem, cumprindo, claro, aquelas diretrizes que o MEC nos traz, né? O MEC, enquanto Ministério da Educação, e aí eu sou muito atenado em relação a isso, porque uma coisa que a gente não pode parar de fazer quando a gente é professor é buscar essa atualização constante e contínua, né? E a professora Clara, pegando esse gancho dela na minha pergunta anterior, ela trouxe esse ponto de ser professor e não só de estar professor, né? E eu acho que isso faz toda a diferença no uso das metodologias ativas. Toda. E outro ponto que a professora Clara nos trouxe é essa dimensão de nem todo mundo talvez tenha a habilidade e a condição ou a expertise de desenvolver metodologias ativas, porque requer planejamento, requer comprometimento, porque senão eu posso
às vezes, sair da tangente e o aluno realmente, aí eu passo agora para o Lucas, o aluno às vezes achar assim, o professor está só, entre aspas, desculpes, enrolando aula. Né? Como então, a gente escutar isso, como a gente, às vezes a gente pode escutar. E claro, dentro dessa perspectiva, Lucas, eu queria perguntar a você, enquanto aluno, como é que você avalia? Você disse, olha, no meu ensino médio já tinha, os professores eram mais, interagiam mais, a gente saía ali da zona de conforto enquanto alunos de ensino médio. Mas na sua visão de aluno, né, como é que você consegue mensurar se aquela metodologia ativa ela consegue atingir a sua expectativa enquanto aluno para o seu processo de aprendizagem? Voltando um pouco na fala da Clara, acredito que essa seja a maior dificuldade de vocês enquanto professor. Buscar um mecanismo de aprendizagem para todas as faixas etárias. Porque hoje, tiro pela minha turma, acredito que eu seja o mais novo, mas temos pessoas com a maior idade, com uma rotina de trabalho muitas vezes exaustiva e que, querendo ou não, a rotina de trabalho impacta no processo também de aprendizagem. E a gente sabe que, pelo desgaste ali da rotina de trabalho, posso faltar uma prova, posso faltar um trabalho. E aliar tudo isso, todo esse meio, a uma única metodologia para fazer com que o aluno de 18 anos aprenda, o aluno de 30 aprenda e o aluno de 50 aprenda. Então, essa deve ser a maior dificuldade de vocês. E com relação à expectativa de a aplicação dessas metodologias no processo de aprendizagem, vou te usar como exemplo e... Use. Me use. E os mecanismos que você utilizou no semestre passado, que você está utilizando agora, torna o meio muito mais eficiente para o objetivo fim. Então, eu, enquanto aluno, eu tenho uma aversão enorme a civil. Nada pessoal. Mas a forma como você ministra, que você leva o conteúdo até a gente, se torna mais fácil e mais didático da gente entender as diferenças entre os tipos de obrigação, os tipos de contrato. Então, isso, querendo ou não, atinge e supre a nossa deficiência ou a nossa aversão a determinada disciplina. Eu tenho uma forte tendência para o lado penal. Penal, adoro estudar. Engraçado que todo aluno, né? É impressionante, professora Clara, que ele tem essa paixão por penal. E penal realmente é gostoso, viu? Que os penalistas não me recriminem. Eu também tenho uma veia ali dentro do penal, porque a gente gosta, né? A gente, inclusive, temos um marginal dentro de nós. Mas civil é melhor que penal. Vamos lá, né? Áreas e áreas. Fazer o parênteses, tá, Lucas? Aqui nessa nosso bate-papo, nessa nossa conversa. Algumas áreas. A parte introdutória de civil, Walter, se estiver assistindo, vai me matar. Mas a questão da parte introdutória é maçante. Quando a gente chega na parte mais ativa do civil, um direito de família, porque, querendo ou não, a gente vê mais na prática um contrato, uma obrigação. Então isso possa ser que, quando chegue nessas disciplinas específicas, para quem tem dificuldade com civil, possa ser que torne mais familiarizado ali no assunto pela questão mesmo de vivência do dia a dia, que é mais comum se aplicar. Mas o penal, não sei o porquê, mas o penal, por mais que o professor... Felizmente temos 2 mestres na área do penal que executam com maestria a transmissão desse conteúdo aqui na FADAT. Mas eu acho que é mais fácil de trabalhar o penal. O civil, acho que você vai ter que malear ali no... Na verdade, assim, dentro dessa... E aí, voltando à pergunta, né?
Como é que você, enquanto aluno, você consegue fazer essa diferenciação entre o uso da metodologia ativa para que você consiga dizer, não, realmente atingiu, e aí eu vi que você tem essa... E é próprio do nosso alunato, né, gostar desse penal, mas dentro dessa estrutura, como é que tem sido para você? E aí a gente tem visto isso muito mais comum aqui na FADAT, os nossos professores mais inteirados no dia a dia com utilização de métodos ativos para que o aluno realmente saia da zona de conforto, inclusive aqui o aluno, puxando um pouquinho para mim enquanto coordenador, a gente busca realmente que o aluno seja o protagonista do processo, né? E aí pegando uma fala também da professora Clara, na educação muito de viés tradicional, eu massacro, eu quero que o aluno seja o melhor aluno, mas para ele ser o melhor aluno, ele tem que inclusive demonstrar que ele teve a melhor nota, né? E eu acho que também isso faz parte das metodologias ativas, integrar, que é o que você falou, ou seja, pegar aquele aluno que está saindo do ensino médio, mas também pegar aquele aluno que está com 20, 30 anos, que não vem a uma banca de escola, uma banca escolar. Então, como é que o Lucas, enquanto aluno, consegue dizer, não, realmente metodologias ativas, ela contribui efetivamente porque eu consigo fixar, eu consigo captar e eu consigo aprender. Eu não consigo só memorizar, mas aprender aquele conteúdo trabalhado em sala. Francisco, é engraçado. Eu acho que é comum em toda roda de amigos. Se tem um estudante de direito, vão ali ficar tirando dúvidas de alguma forma. Então, quando eu chego no meu círculo de amigos e eles me fazem alguma pergunta e eu consigo explicar, consigo transmitir aquilo, sanar aquela dúvida que surgiu, eu percebo que ali o processo de ensino e aprendizagem foi eficiente e eficaz. Então, se eu consigo, a Clara me faz uma pergunta X de uma dúvida que ela tenha, e eu consigo te explicar, e você consegue entender, eu sei que eu aprendi e que eu também estou conseguindo transmitir aquilo que eu aprendi. Não foi só ali uma memorização para conseguir tirar um 10 numa prova. Até porque a gente sabe que a nota ela não mede o conhecimento do aluno. E eu sempre digo isso aqui, viu? O Lucas é meu aluno e a professora Clara, professora Clara está no time FADAT, dentro daquilo que a FADAT espera enquanto profissional. E uma coisa que eu, enquanto coordenador de curso, eu sempre peço aos professores, olhem o aluno como aluno, não como mais um que está no curso de Direito, ou como mais um que está no curso da Saúde. Aqui a gente tem, né, Direito, mas também tem outros cursos, temos aí Farmácia, Enfermagem, Odontologia, Psicologia, Nutrição. Temos os cursos de Administração e Ciências Contábeis na modalidade EAD, que vai ser a próxima pergunta, tá, professora Clara? Uau! E aí, o aluno pra gente aqui não é mais um. Na verdade, o aluno é o aluno Lucas, a aluna Jaqueline, a aluna Aniele, o aluno Antônio Martins, o aluno Matheus. Então, não deixa de falar no Serginho não, que senão depois você vai ser cobrado ali no corredor, a gente viu? Tem o aluno Sérgio Murilo, a gente tem, né? Então, assim, tem a aluna Débora. Então, assim, os alunos, eles são... E aí é interessante porque isso é uma... Eu acho que não sei se é por causa da profissão de advogado, mas eu acho que é mais por causa da profissão de professor. É tanto que eu me intitulo mais professor do que advogado. Mas a gente tem esse afeto pelos nossos alunos. E nós temos, claro que dentro de um horizonte, quando nós tínhamos 1 ou 2 turmas, era mais tranquilo. Hoje nós temos 9 semestres só do direito, né? Mas esse olho no olho do aluno, eu acho que faz a diferença em qualquer processo de metodologia ativa. Porque aí eu consigo, né, professora Clara, conseguir... aquela dinâmica, aquela metodologia, aquele método que eu usei para a disciplina de obrigações da turma do Lucas, talvez não vai ser bacana para a turma do Sérgio Murilo. Nossa, que perfeito. Aquela metodologia que eu utilizei na turma do semestre passado para a turma do professor Antônio Martins, não vai ser a mesma que eu utilizo para a turma do Armstrong. Então, observem aí que o professor, e aí, voltando à fala da professora Clara, o professor, ele tem que ser professor, ele não tem que somente estar professor. Porque aí ele vai entender
dentro do programa de disciplina dele, dentro do cronograma de aula dele, se aquela turma ela consegue captar. Por exemplo, esse semestre eu fiz nós temos tornado mais comum as visitas técnicas do nosso curso de Direito. E visitas técnicas aqui na região, sem precisar se deslocar, até mesmo para que o aluno consiga estar, porque às vezes o aluno trabalha, o aluno consegue ali uma folga de 2-3 horas do trabalho. Então foi interessante, foi até na sua turma, né, Lucas? A gente terminou o conteúdo de Direito Políticos, né? A gente terminou ali Direitos e Partidos Políticos. E aí eu levei para que eles fossem junto ao cartório da 6ª Zona Eleitoral, para que eles tivessem uma imersão prática de como era que acontecia aquilo que a gente discutiu durante 3 semanas dentro do conteúdo. Eu poderia ter dado o conteúdo, por exemplo, em uma aula, ter pegado ali a Constituição, seus artigos de 14 a 17, que fala, né, da estrutura dos direitos e dos partidos políticos, e ter dito, olha, gente, está aqui na Constituição, é assim que funciona, a gente tem um código eleitoral, a gente tem as resoluções eleitorais do TSE, e é assim que funciona, é assim que está previsto. Eu tenho os cargos privativos de brasileiros natos, e aí teria dado o meu conteúdo 100%. Mas eu fiz, e aí foi interessante, porque eu acho que isso foi bacana para a turma, eu vi o encantamento de vocês. A gente discutiu os conteúdos durante ali o projeto das semanas que estavam desenvolvidas e culminamos com a visita técnica. E aí perceber isso dos alunos, o feeling que eu tive dos alunos, o feedback, não, professor, foi muito bacana porque a gente conseguiu identificar o que o senhor tinha trabalhado na sala conosco. Materializou. Né? Eu consegui identificar. E aí observe que nunca mais vocês vão esquecer quais são as regras previstas ali dos direitos políticos, quais são as regras previstas por partidos políticos. Alunos de 4º semestre que estão vendo a disciplina, que é a organização do Estado, dentro de direito constitucional, mas que conseguem, vejam. E isso é uma metodologia ativa que atinge diretamente a vida do aluno. Né? Sim. Então, por quê? E eu fiz isso esse semestre, professor, porque só o senhor, eu escutei de outros colegas de outros semestres, por que o senhor não fez isso na nossa turma? Porque a gente precisa sentir qual é o impacto e como é que a turma vai recepcionar. Faz parte do porque planejamento. Senão eu vou ter uma metodologia ativa que o aluno pode muitas vezes entender como, entre aspas, enrolação de aula. E também que, querendo ou não, existe ali um diálogo entre os semestres. O professor vai fazer tal visita, espera que vocês vão gostar. E aí, se não acontece, o aluno ele já cria ali uma expectativa no início do semestre. E aí, se não acontece, mas aí pode ser que aconteça uma outra forma de mecanismo para essa metodologia acontecer, que se torne mais atrativo para o aluno do que ir numa simples visita. Então, como você falou, a questão da visita pode trazer muito mais para a realidade o conteúdo que a gente vê em sala. A gente teve a visita à penitenciária feminina. E lá a gente conseguiu ver muitas coisas que a gente via na teoria, que a gente sabe que na teoria funciona de uma forma e que na prática funciona de outra, e entender por que na prática a teoria não se aplica. Então, uma visita técnica nesse sentido de levar para um novo campo, uma nova visão, se torna mais palpável o que a gente vê em sala de aula. É interessante isso, professora Clara. E aí, pegando aqui o relato, enquanto eu estou sendo entrevistador, estou sendo também entrevistado aqui, é esse o podcast da Conversas Acadêmicas. E aí a gente poderia, por isso que eu digo, a gente poderia aqui ter um dia todo, né, falando de metodologias ativas. E aí esse semestre também relatando, a gente fez isso com a turma de Direito das Famílias. O Lucas acompanhou, dessa vez não como aluno, mas como ele fez a cobertura, né, da visita técnica, da aula de campo. E foi tão interessante porque a gente teve 2 momentos dessa metodologia ativa em Direito das Famílias. A gente teve uma prática inicial, eu fiz a exposição, a gente discutiu ali os conceitos introdutórios de processo de casamento, de habilitação, de proclamas,
o que o Código Civil diz, né? Como é que acontece, como é que deve acontecer, a lei de registro público. Aí eu trouxe o professor Antônio Martins, que é cartorário. Fantástico. Né, ali do cartório em Dom Maurício. Ele veio dar a visão do tabelião. E aí nós culminamos com a visita técnica ao cartório. E aí identificamos o processo passo a passo dentro do cartório, enquanto serventia judiciária. E aí vejam que isso fluiu muito bem na turma. Por quê? Porque eles depois também o feedback deles, professor, foi incrível. A gente precisava desse momento para culminar e dizer o que a gente está aprendendo, a gente consegue ali trazer para um processo prático. Foi rápido, Francisco, né? O feedback? Foi rápido. Aconteceu, então, eu estava lá, aconteceu praticamente no fim da aula de campo. E aconteceu um fato curioso nessa visita, que a responsável pelo cartório, ela explicou lá como funciona o processo de registro quando a criança nasce, e ela pediu para que qualquer pessoa que estivesse ali desse o nome de uma pessoa para ver se o registro caiu lá. E por coincidência, tinha uma aluna que a filha tá registrada lá. Ai, que lindo. Nem ela sabia, né? Na verdade, assim, ela deu o nome aleatório e quando puxou... Que surpresa agradável. E assim, é isso que eu acho que faz a diferença, né, professora? Faz a diferença dentro do processo da metodologia ativa, o planejamento. Para atingir a expectativa que o aluno traz. Mas o que é a tal da metodologia ativa? O que é isso? A metodologia ativa é dentro da estrutura daquilo que eu, enquanto professor, percebo, né? Eu desenvolvo e faço com que... e aí é uma concepção minha, tá? Claro. Enquanto professor. Eu utilizo de métodos para que o aluno ele se torne, eu sempre falo isso, protagonista do processo. Então, eu tenho essa dúvida. E você, inclusive, está omitindo uma informação importante acerca do grupo de estudo que você participa. Eu fiquei esperando até agora. O professor Francisco, ele não tem esse estrelismo, tá? Ele não tem esse estrelismo. Só que ele no sistema, ele é praticamente o sol da educação. O filho do Paulo Freire. É quase... Ai, para com esse negócio de filho, de pai, de mãe. Eu fico a mãe do civil. Não, gente, por favor. Então, eu tenho essa dúvida. Aonde é que ela começa? Aonde é que a metodologia ativa, onde é que ela começa? Ela começa dentro do processo de... Não, mas eu vou te interromper. Fala do grupo, por favor. Na verdade, a professora Clara... no processo pandêmico, eu participo hoje de um grupo de estudos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, né? E esse grupo de estudo é o professor Caio Graco, que é o mentor desse grupo. Então ele acontecia de forma presencial até a pandemia. E aí com a pandemia eles tiveram que se reinventar. E hoje esse grupo de estudo, eu estou no 3º ano participando dele. É um grupo de estudos que discute metodologias para o ensino de direito e para a formação de professores de direito, né? Então, esse ano, desde o semestre passado, a gente está discutindo só sobre extensão curricularizada, que é um outro podcast. Mas a gente discute justamente esses temas, e a gente tem tido participação externa do grupo, convites externos, para discutir metodologias de ensino, né? Então a gente se reúne ali todo primeiro sábado de cada mês. Esse grupo é um grupo de discussão permanente, então ele acaba sendo, eu sempre digo que é a minha formação, meu aperfeiçoamento contínuo, né? E a metodologia ativa, ela começa com o aperfeiçoamento do professor. Se o professor, e aí eu digo isso aos meus alunos, né? Quem já é meu aluno sabe, o Francisco que começou a ensinar em 2015, 2016, não é o mesmo Francisco de 2024. E provavelmente não vai ser o de 2025. 2025, né?
Por quê? Porque eu faço essa autocrítica minha. Eu acho que as metodologias ativas, ela começa com a autocrítica do professor. O professor, ele deve fazer, e aí professora Clara e Lucas, isso muito tranquilamente. Eu gosto muito de escutar o meu aluno. Porque assim, o Francisco, ele não vai resolver tudo. O Francisco, pro Lucas, talvez ele seja antipático, para a Clara ele seja simpático, para o Sérgio Murilo não seja nem antipático, nem antipático, nem simpático. Para a Débora, Sara, ele nem, como a gente diz no ditado brasileiro, né, no nordestino, nem cheira nem fede. Para a Débora Maggi, é o professor top. Então, o aluno, ele tem essa visão do professor. Mas qual é que é a visão do professor dele mesmo? O que é que ele escuta do aluno? O que ele vê quando se olha no espelho? Né? O que é que ele vê? O que é que ele pode entender por metodologias ativas? É só um modismo? O que é que eu posso fazer? Será que a minha aula... Será que, por exemplo, uma aula de penal de teoria do crime, será que metodologia ativa vai atingir a expectativa? Ou será que uma aula expositiva não seja mais... tem uma pegada, né, como o jovem diz, mais tchan? Então, metodologias ativas, ela é nada mais do que menos métodos a partir de uma metodologia maior, mas que ela nasce com a autocrítica do professor. Como é que o professor pode... E aí, automaticamente, eu preciso ter planejamento. Se eu não tiver, por exemplo, professora Clara, vou aqui fazer outro... Professora Clara, semana passada, essa semana, na verdade, né? Foi terça-feira, né? Ela fez um momento de interação na turma de obrigações, que é a sua turma, né? De Direito Civil 3, né? Trazendo ali uma roda de música. Com Davi Gomes. Pronto, com Davi Gomes, né? @Davi Gomes. Então, trouxe ali uma roda. Ela mandou a proposta bem antecipada para a coordenação, teve o serviço de logística, teve o serviço ali de organização. E é interessante que o nosso diretor institucional mandou a foto antes de eu ter conhecimento do que estava acontecendo na prática, porque eu sabia que ia acontecer, porque ela tinha, né, encaminhado para a coordenação a solicitação de utilização de espaço externo. Mas o que eu ouvi dos alunos foi tão prazeroso. Mas aí, antes da professora Clara fazer essa atividade, ela fez o quê? Planejou. Então, a metodologias ativas, ela nasce do planejamento. E aí, nada na educação sem planejamento, ela prospera. Por exemplo, tudo que nós fazemos aqui, aí eu vou voltando de novo aqui, mesmo podcast sendo sobre metodologias ativas, tudo que nós fazemos aqui no curso de Direito tem todo um trabalho por trás. Todo. Desde programar o semestre, desde as atividades que acontecem durante o semestre, desde as ações que acontecem de cada professor nas suas respectivas competências de área, né? E aí, claro, perguntar de onde nascem as metodologias ativas, primeiro, isso é uma concepção minha enquanto estudioso. Sim. Ela nasce de uma autocrítica do professor em rever os seus métodos de trabalho. Eu vou te fazer um desafio agora. Sabe por quê? Você tem muito mais propriedade para falar sobre metodologias ativas do que eu. Era para você estar aqui. Tá? Observação 1. Observação 2. Eu tenho pensado sobre exatamente essa pauta que você tem me falado, que o professor não precisa somente das metodologias ativas, mas ele também precisa das metodologias passivas. Você já ouviu falar sobre isso? Aí, professora Clara, eu vou ser bem sincero, tá? Não posso mentir, porque mentir é... Minha mãe dizer que é pecado, né? Mas você reza depois e passa? Das metodologias passivas, não. Assim, eu não... Um beijo no ombro para mim. Por quê? Porque foram reflexões que a própria prática docente despertaram. Não somente as metodologias ativas, mas as metodologias passivas. Capacidade de autocrítica está dentro do que eu criei como metodologias passivas. Capacidade de escuta ativa, ouvir o meu aluno, perceber quem é meu aluno, alcançar as dificuldades do meu aluno e empatia.
A empatia é exatamente uma das metodologias passivas que dão ferramentas, que dão espaço e considerações humanas para você poder praticar as metodologias ativas. Francisco, escreve sobre isso comigo. Vamos aí no desafio. Ela desafiou. Gente, Clara Telles, ela sempre tem um diamante dentro do baúzinho dela. Né? Aí ela Uma pérola ela tá me concha. comprometendo aqui. E aí, na verdade, dentro desse processo, professora Clara, quando a gente fala de autocrítica, né, dentro dessa sua visão de metodologias passivas, a autocrítica não é fácil. Né? Não. O professor, e aí, voltando lá ao início do nosso podcast, tradicionalismo. O tradicionalismo de educacional, quem sabia tudo e quem sabe tudo é o professor. O aluno, ele estava para aprender um processo de reprodução. E aí eu, enquanto professor, posso vir com essa base, com essa carga de formação, em que, e aí, claro, se eu não consigo entender o cerne das metodologias ativas, se eu não consigo buscar aprender para aprender, eu posso fazer uma simulação de metodologias ativas que seja um fracasso. E aí isso traga uma frustração para o professor e para os alunos. Né? Então, essa autorreflexão, e aí por isso que eu volto àquela... O Francisco que começou a ensinar em ensino superior lá em 2015, lá em 2016. O Francisco que já tinha uma vivência de monitoria acadêmica, porque às vezes o aluno diz assim, eu quero ser professor. Mas ele nunca foi sequer monitor. Né? Eu faço até essa reflexão com os nossos alunos. Então, o Francisco ele tá é um sujeito em constante construção. E aí, por exemplo, tem turma minha que eu digo, olha, a gente vai trabalhar assim, 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 assim. Mas para que eu trabalhe, eu faço o quê? Projeto. Eu programo. Né? E eu, ao final, sempre, de cada semestre, eu busco essa autocrítica. Importante. Né? Eu busco, por exemplo, às vezes quem me acompanha nas minhas redes sociais vê que, vez por outra, eu estou com um livro novo. Por que isso? Porque eu preciso, mesmo tendo a biblioteca virtual, que eu tenho livros já disponíveis em edição 2024, mas eu faço questão ainda de ter o livro físico para riscar, para fazer anotação, às vezes para ali fazer uma aula de intervenção, se a internet não funcionar, então, né? E aí na metodologia ativa, se eu também não faço esse sujeito de crítica dentro desse olhar passivo do professor, eu vou ter uma série de problemas. Inclusive o comodismo, repetição, rotina. E aí é isso que a gente vai tendo. Eu vou aqui me encaminhando porque a gente já, acho que ultrapassou a hora o nosso tempo aqui de programação. Eu vou fazer uma observação muito rápida, prometo. 40 segundos, pode marcar. Como dizia minha avó, pode cuspir no chão. Observe aqui. Lucas, lá atrás, ele falou uma coisa sobre professor de cara feia, né? E você trouxe agora exatamente essa figura do professor que domina, professor passado, que ele tinha essa prerrogativa do domínio. A sala de aula é minha, quem manda aqui sou eu, quem fala sou eu. Nós não podemos esquecer o Código de Defesa do Consumidor. E relação de ensino, essa nossa, ela também é relação de consumo. Então, a questão da dignidade, a questão do respeito, a questão da transparência, todos os princípios do Código de Defesa do Consumidor, nós temos que ter a consciência de ter aplicação em sala de aula. Então, uma informação transparente, uma informação eficiente, uma informação que consiga alcançar praticidade na cabeça do aluno. Isso daqui é obrigação, é dever nosso. Você chega num restaurante, chega numa sapataria, numa loja, numa farmácia, jamais, sob hipótese alguma, você admite que aquela pessoa que está entregando o produto ali para você tem alguma espécie de comportamento ardio. A primeira coisa que você fala é, opa, peraí,
Meu amigo, você não está fazendo um favor para mim aqui, não. Então, nós precisamos ter consciências como alunos, porque a gente nunca vai deixar de ser aluno, Francisco. E Lucas, sobre essa questão desse empoderamento que a relação de consumo traz. Uma questão de respeito recíproco. E muitas vezes a gente deleta essa figura do Código de Defesa do Consumidor em sala de aula. A gente esquece isso, exatamente porque nós temos um processo cultural muito forte, muito pesado sobre esse medo, aspas, né? Esse medo que a gente precisa ter do professor e do professor daquela figura dominador do conteúdo. E as metodologias ativas, elas têm esse condão de conseguir quebrar essa rigidez da relação do processo pedagógico. Pode falar, Lucas. Só um parêntese. Acredito que daria até uma parte 2 desse episódio. Na verdade, eu acho que vai ter parte 2 porque é o seguinte, a gente está falando de metodologias ativas dentro do processo do ensino presencial, né? E aí, assim, aqui na FADAT a gente se preocupa e tem toda essa expectativa de utilizar... Olha, gente, inteligência artificial, tá? Oh, meu Deus do céu. Merece, gente, até ela quer participar. Ela quer participar na tecnologia. Então, eu fui falar aqui de metodologias ativas dos cursos presenciais e puxando aí para os cursos que acontecem na modalidade de educação à distância. E estava aqui na minha pauta, né, de script, dentro daquilo que a gente desenvolve a partir desse tema. E aí, em um outro momento, a gente vai fazer uma parte 2, essa daqui, viu, Lucas? E a equipe da edição parte 1, metodologias ativas, porque a gente está falando na perspectiva do presencial, né? E aí eu puxei aqui, vejam como a gente é aqui no estúdio, né? Vamos fazer o seguinte, só vai ter parte 2 se pedirem. O Lucas aqui, ele ia trazer esse gancho, eu tomei a palavra dele, e Lucas também é aluno do EAD, né? Então ele é aluno do presencial do EAD. Não sei onde é que ele encontra tempo. Eu acho que Lucas, ele vai ter que me ensinar a fórmula de desenvolver várias atividades com perfeição, porque o cara é perfeito. É um bom aluno, é um bom profissional da programação, da criação e do marketing. Agora está fazendo curso na modalidade EAD. Então, parte 2, se vocês pedirem, conforme aqui a nossa entrevistada, né, disse... Se vocês quiserem, a gente vai trazer um tópico especial sobre metodologias ativas para o ensino à distância. # eu quero parte 2. Mas então, o que eu vou falar agora, posso gerar até uma parte 3, uma possível parte 3, uma continuação até do EAD. Mas a gente está falando muito do processo de aprendizagem dentro da instituição. A gente sabe que vai além das paredes da universidade. Sim. Vai além das paredes de uma É pra tela. vida, né? É pra vida. E até mesmo buscar mecanismos alternativos de aprender algo, o aluno sozinho em casa, é um desafio. Porque dentro de casa a gente tem várias coisas pra tirar o seu foco, pra tirar a sua atenção. Aí, Lucas, é o seguinte, eu sempre digo, e aí eu como educador, tá? Por isso que eu tenho essa paixão. Eu me lembro que de criança eu dizia que queria ter escola. Seria um projeto de futuro, né? Eram duas coisas que eu gostava de brincar na minha infância. Era de celebrar missa e de dar aula. Então eu sou mais novo e eu tenho vários sobrinhos que são ou da próxima minha idade ou ali. Então eu era o professor deles. Inclusive teve uns 2 ou 3 que se alfabetizaram comigo. Processo de aprendizagem, ele não é restrito e exclusivo do espaço escolar. Claro que o espaço escolar, ele faz a diferença e ele faz toda a importância dentro da formação dos sujeitos. Tratar de metodologias ativas sem tratar do conhecimento prévio dos alunos, você não consegue sequer dar a primeira marcha. Então, tu trouxe aí outro ponto que seria outro podcast. Né? Com certeza. Porque, assim, vejam que a gente está aqui no Conversas Acadêmicas e é esse o jeito que a gente quer que o Conversas aconteça. Dessa forma natural. Para que você fique interessado
em dar continuidade ao que a gente tem aqui criado como original, que é o Conversas Acadêmicas. Então, se eu ignoro, dentro das metodologias ativas, o que o aluno traz de bagagem, eu não estou usando metodologias ativas. Uhum. Se eu ignoro que o Lucas, lá no seu bairro, lá no seu trabalho, ele vive uma relação de conhecimento, mesmo que seja um conhecimento não científico, a minha metodologias ativas ela pode ser a mais planejada, a mais bonita, a mais interessante, mas ela vai estar desassociada dos sujeitos que são os alunos. Sim. E é realmente, ao meu ver, essa é a maior dificuldade minha. Encontrar um mecanismo de aprendizado fora daqui. Porque, como eu falei, existem intervenções externas para desviar a atenção. Sim. É um almoço que tem que ser feito, é uma roupa que tem que ser lavada, é um telefone que toca, é alguém que chama na porta e você tem que parar para ir lá atender. E o que tem funcionado para mim hoje é um método que a professora Jaqueline citou uma vez, não conhecia, fui atrás de saber o que era, que é o método Pomodoro. Blocos de estudos combinados com pausas intercaladas entre esses blocos e que isso torna a fixação muito maior. E, como você falou, a questão do papel, do livro físico, funciona muito mais ainda para mim, que posso dizer que nasci na era da informação, do que o digital. Tu é de 95, né? 99. É da era da informação, porque 95 o computador chega no Brasil, né? Eu perguntei 95 aqui porque 95 a gente chega, o computador aqui no Brasil já tinha, claro, mas a internet em si ela começa ali em 95. Né? Eu me lembro que o meu primeiro curso de informática ainda foi no antigo MS-DOS. Tu fez datilografia? Não, datilografia não. Mas você é sim uma geração que já nasce com a tecnologia, já nasce com o uso mais expressivo do celular, né? Então, a geração aí da tecnologia. E até para encerrar a minha fala, se hoje existe desafios para ensinar a minha geração, que ao mesmo tempo dentro de uma sala de universidade está presente com outras gerações, vamos botar daqui a 5 anos. As turmas que estarão saindo de ensino médio daqui a 5 anos, que hoje estão com seus 12, 13 anos, que nasceram praticamente com um telefone na mão. E isso vai ser mais alarmante ainda as gerações que estão nascendo agora. Na verdade, tem até já estudo sobre isso, né? E aí até a anotação aí da turma do podcast, né, Conversas Acadêmicas, trazer aí o núcleo de atenção psicopedagógica aqui da FADAT, UNAP, para discutir esses temas. Temas de alta relevância, né? Sobre a utilização de métodos de ensino para gerações que estão aí inseridas no processo tecnológico, né? Então, turma das cortinas aí, já vai anotando isso daqui, porque tem assunto para muitas conversas acadêmicas. Sim, e a questão da praticidade da informação. Eu funciono muito com a doutrina física. Se for para usar digital, uso sem gostar, mas uso. O que vai acontecer com uma doutrina que hoje, pegar um caso de constitucional, estudando para a avaliação que aconteceu, o capítulo sobre direito social tinha 30, 40 páginas. O que vai acontecer com o jovem que vai estar entrando na universidade daqui a 5 anos, ou até mesmo com a criança que hoje tem seus 2, 3 anos, que se o negócio ali trava, se o telefone trava, ele já entra numa crise. Sim. Que precisa destravar, ele precisa continuar assistindo ali sua Peppa Pig, não sei nem se ainda assiste, mas, enfim. O que é que eles vão fazer para prender a atenção
para ler 30, 40 páginas de um determinado assunto para fazer uma avaliação. Interessante, eu nunca vi um aluno se sentir inseguro ou desesperado quando esquecia um livro em casa. Nunca vi. Você viu, Francisco, isso alguma vez na sua vida? Você viu, Lucas? Não. Não? Ah, tá. Certo. Mas isso fica para outro podcast. Na verdade, pegando essas suas falas, Lucas, e aí por isso que a gente, enquanto professor, né, e por isso que eu digo que a metodologia ativa, ela nasce desse processo de planejamento, de processo de conhecimento, de aperfeiçoamento docente, e aí já tem muita discussão sobre essa geração que vai chegar, né, no ensino superior, ou que está chegando. A gente está vendo algumas escolas fazendo restrição do uso do aparelho celular. Teve agora uma lei do Rio de Janeiro, né, que está proibindo a utilização do smartphone no ambiente escolar. Recentemente, eu acho que foi Finlândia, que voltou a usar o livro físico. Eles estavam usando só o digital. Então a Finlândia, eu acho que foi Finlândia, se eu estiver enganado, depois aí a gente faz uma correção na edição. Mas eu acho que foi Finlândia que usava o acervo todo, o processo de aprendizagem todo de forma digital, e está voltando para o impresso porque houve uma queda no rendimento dos alunos, né? Temos aí o surgimento do ChatGPT, né? Inclusive o Estado de São Paulo, por uma determinação aí do governo, parece que substituiu a equipe de elaboração dos conteúdos por elaboração do ChatGPT, e está vindo alguns erros aí. Eu vi ontem algumas críticas circulando nas redes sociais, né? Inclusive tirando a figura do conteudista e aí entrando só um supervisor de revisão de conteúdo. Inteligência artificial é uma coisa que veio e que já está para ficar, né? E eu sempre digo para meus alunos, cuidado, porque a inteligência artificial, no momento que eu menosprezo a minha capacidade humana de intelectiva, eu favoreço o crescimento da inteligência artificial, né? Inclusive a gente tem um grande jurista, que é o professor Jorge Malmstein, que tem pesquisado e tem se debruçado sobre o ChatGPT. Inclusive eu tive em uma palestra que ele abriu lá no Congresso de Educação Jurídica no mês de outubro, organizado pela Comissão Estadual de Educação Jurídica, a qual eu faço parte, né? Estou igual o Lucas, né? Faço várias coisas em que tempo, mas o professor Jorge Malmstein tem essa, né, já está produzindo esse conteúdo, pesquisa realmente boa, científica, sobre o uso da inteligência artificial. E eu acho que isso precisa ir sendo discutido dentro das conversas acadêmicas, né? Com especialistas, com pessoas que dominem o assunto. Fechando aqui o nosso bloco de conversas acadêmicas, parte 1, né? Parte primeira, né? Se tiver, né, professora Clara, hashtag... Com ressalvas. Hashtag parte 2. Hashtag parte 2, né? Hashtag eu quero parte 2. Eu quero parte 2, né? Então... Não, mas o Lucas tem que falar isso com a tua voz bonita. Vai, fala aí. Ela quer que a gente... Não, tem que ser com a tua voz bonita, hashtag. Fala aí, Lucas. Hashtag parte 2. Eu quero parte 2. Então, encaminhando aqui para os finais do nosso Conversas Acadêmicas, né? Essa conversa gostosa que nós tivemos aqui no nosso estúdio, né, de podcast da FADAT. Eu queria perguntar à professora Clara, diante de tudo aquilo que a gente discutiu aqui dessa conversa, né, entre entrevistado, entrevistandos, entrevistadores, entrevistados, né, houve aqui, na verdade, uma simbiose, é isso que o Conversas Acadêmicas possibilita. O que você, enquanto professora, uma palavra final, traria para quem deseja se aventurar, quem deseja conhecer, quem deseja utilizar, quem deseja fazer o uso das metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem dos seus alunos? Saia do comodismo. Com urgência. Saia do comodismo, entenda o mercado de trabalho, tenha empatia em sala de aula, tenha compromisso com o processo de aprendizagem. Não pense somente no seu contra-cheque no final do mês. Não pense somente nos boletos. Pense numa formação cidadã. Pense na construção do advogado, do médico, da enfermeira, do vendedor, do administrador. Pense no processo diferenciado de transformação humana. Isso tudo aqui
vem antes mesmo de qualquer circunstância. Qualquer circunstância. A gente precisa pensar no futuro, a gente precisa acreditar que sim, o poder da educação é transformador. A gente não pode se entregar a qualquer crise econômica, a qualquer crise política, a qualquer fator que seja. O ser humano, ele está à frente de tudo e tem sim um potencial transformador. As metodologias ativas, ela vem exatamente com o condão de auxiliar, de contribuir e engrandecer o processo de educação. E eu estou nessa, eu acredito, e não retrocedo sob hipótese alguma. Professora Clara, como sempre aí, trazendo a cereja do bolo, né? E aí, Lucas, eu sou fechar... a cereja do bolo. Para aqui fechar o nosso Conversas Acadêmicas, você enquanto aluno. E aí eu vou puxar o saco, tá? A sardinha, que o Lucas é nosso aluno, é aluno FADAT. O que é que você tem percebido e o que é que você tem visto que essas metodologias ativas utilizadas dentro do seu processo de aprendizagem aqui na Faculdade Dom Adélio Tomazin, na FADAT, o que é que isso tem enriquecido você que está indo aí para terminando o segundo ano do curso? Eu já passei por algumas instituições até chegar e me apaixonar ainda mais pelo direito. Então, já iniciei aí, fui daqueles de ir pulando em galho até se identificar em um. Já passei por uma instituição pública, privada e hoje me encontrei no direito em uma universidade privada. E o que acontece nos corredores, dentro das salas de aula, aqui dentro, não é puxando o saco. Não é demagogia, né? Não. É reconhecer. Né? Exato. É reconhecer e não é algo que eu vou falar, mas que eu já ouvi de outras pessoas que não tem nenhuma ligação comigo aqui dentro falar. O que acontece aqui dentro não acontece em nenhuma outra instituição. O processo e a preocupação dos professores, do corpo administrativo em entregar o melhor para o aluno não é só uma chamada de marketing. Quem vive a FADAT sabe a preocupação e o cuidado que existe desde do porteiro que está lá na guarita, a tia da limpeza, ao professor que está dentro de sala de aula, ao Zé Nilson que está na sala dele. Todos têm a mesma preocupação, entregar uma educação de qualidade para todo mundo. Não importa se você tem 5 salários mínimos, se você é classe média baixa, não importa. O Francisco vai tratar da mesma forma todo mundo, a Clara vai tratar todo mundo de igual para igual. E isso torna leve o processo. Não existe uma pessoa aqui dentro que passe pelos corredores e que não esboce o mínimo sorriso. A Clara sabe. Sei. O Francisco também sabe porque, além de professor, ele também é coordenador de curso. Então, ele tem contato com os outros coordenadores e, consequentemente, ele acaba esbarrando com outro aluno de um outro curso. Então, tudo torna o processo mais leve. O processo de ensino mais leve, o processo de aprendizado mais leve. Então, não é só pro aluno se sentir confortável. Aqui, todo mundo se sente confortável em desempenhar a sua função aqui dentro. Seja trabalhando, seja estudando. Então, ser FADAT é realmente viver com essa leveza e com esse dinamismo em todos os processos. É interessante o Lucas trazer isso, porque dentro da metodologias ativas isso faz diferença. Sim. Se eu não tiver metodologias ativas onde o ambiente me propicie isso, me proporcione isso, me leve a isso, eu vou ser mais uma gotinha no oceano e muitas vezes sem nenhuma consequência maior, né? Então, o ambiente também favorece, né? No jogo das suas palavras, aí a gente consegue
extrair que utilizar de metodologias ativas deveria e deve ter um ambiente que seja propício. Sim. Desde ao ambiente da coordenação, ao ambiente dos professores, ao ambiente técnico-administrativo, que a instituição ela entenda que isso é importante para o processo de permanência do aluno, mas também de aprendizagem do aluno, né? E aí a gente vai encerrando aqui nossas conversas acadêmicas. Eu acho que foi um bate-papo bacana, né? Vai ficar aí nas nossas redes, na nossa marca FADAT. E agradecer a professora Clara, que também expôs e trouxe aí o dia a dia dela enquanto professora e enquanto conhecedora de metodologias ativas e metodologias passivas, né? A gente, inclusive com um desafio aí para mim, tá vendo aí, caros ouvintes, o Lucas, né, saiu ali dos bastidores, entrou aqui e trouxe essa contribuição enquanto aluno, né? Isso é muito importante. E aí, se tiver o hashtag parte 2, a gente vai trazer metodologias ativas. Mesmo que não tenha hashtag, eu já vou deixar o spoiler. A equipe aqui já está providenciando, né? E a gente vai trazer, com participação de outros entrevistados, sobre o uso das metodologias ativas para os cursos que acontecem na modalidade à distância, tá? Então, nosso muito obrigado. Nos acompanhe nas redes sociais. A gente está aí no Instagram, @Fadat Quixadá. Estamos no YouTube com TV Fadat, né? No Facebook, TikTok, né? Contatos aqui, se você quiser saber um pouco mais da Fadat, nós temos aí a página do nosso site www.fadat.edu.br e todos os canais lá no próprio site da gente ou no próprio Instagram. Você consegue ali direcionar a mensagem e ter um feedback, né? Aguarde sempre que a Fadat sempre tem novidades e está vindo aí nos seus 5 anos com muita coisa boa, né? Então, fazendo aqui a minha merchandising, tá? Enquanto professor, enquanto coordenador. Mas muito obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado, professora Clara. Um forte abraço e nos encontraremos nos próximos Conversas Acadêmicas.